Jesus é Deus ou ele não é Deus? Ele foi humano ou mais ou menos humano? Qual é a vantagem de ter Jesus na minha vida antes de qualquer coisa? Eu vou explicar a você qual é. Gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal. Tá? Eu vou parafrasear um exemplo que é dado até pelo pastor Jonah, que é o autor do livro Jesus é... Puxa, agora fugiu o sobrenome dele aqui. Judah Smith, obrigado. Jonah é o outro que eu tinha ali, Judah Smith. Laura já me ajudou aqui. O Judah Smith, ele faz um paralelo que eu quero parafraseá-lo aqui. Já que a minha esposa me ajudou, eu vou usá-la na paráfrase, tá bem? Se eu sou tentado ao adultério, à pornografia, a qualquer coisa que desestabiliza um casamento, se eu tenho o compromisso com uma ideia, isso não vai me segurar muito. Porque se eu falar assim, eu não posso ir para um bordel porque eu sou casado, isso é muito frio. Porque ser casado é um estado civil. É um estado civil. Se eu falar assim, eu não vou mexer com pornografia porque alguém pode pegar, isso também é uma ideia. Agora, se eu tenho amor por minha esposa e falo, eu não vou ao bordel porque eu amo a minha esposa e não quero decepcioná-la, você percebeu que o sentido fica diametralmente diferente e mais profundo? Se eu sou comprometido com uma ideia, a facilidade de cair em pecado é muito grande. Mas se eu sou comprometido com uma pessoa a quem eu amo, aí já se torna mais difícil pecar. Porque ideias... Desculpem, gente, eu estou bem gripado hoje, vocês vão ter que ter a paciência de eu usar o meu lenço aqui. A ideia, você pode mudar de ideia. Você pode atualizar uma ideia. É difícil ser fiel a uma ideia. Você pode ser convicto de uma ideia, mas fiel a uma ideia, não. Você tem que ser fiel a uma pessoa com quem você se relaciona. Então uma coisa é eu falar, eu não vou ao bordel porque eu sou casado. Eu não vou ao bordel porque eu sou adventista. Eu não vou ao bordel porque alguém pode descobrir. Outra coisa é dizer, eu não vou ao bordel porque eu não quero magoar alguém que eu amo. A força do relacionamento pessoal é muito maior do que a força de uma ideia. Agora, traduzindo isso para o cristianismo. Se você fala assim, se Jesus para você é uma doutrina, você está preso a um dogma, a um credo. Agora, se vocês têm um relacionamento com uma pessoa a quem você ama, até a ideia do pecado fica diferente. Bem diferente. Eu vou novamente dar uma outra ilustração para você entender a diferença entre ser fiel a uma pessoa ou ser convicto a uma ideia. Dizem os advogados, eu não sou especialista em advocacia, que se você, por qualquer situação, matar uma pessoa, ainda que seja em legítima defesa, você deveria evitar o flagrante para não ser preso imediatamente. Então, suponhamos, Deus livre que aconteça isso, que um ladrão entre em sua casa, ameaça a sua família, e no determinado momento, para defender sua família, você entra em luta corporal com aquele ladrão, pega a arma que estava na mão dele e consegue atingi-lo mortalmente, matando-o ali na sala da sua casa. Se você chamar a polícia, você vai ser preso porque você foi apanhado em flagrante. Você tem que evitar o flagrante para não ser levado como prisioneiro para a delegacia. Depois de certas horas, você vai até o advogado, até o delegado com o seu advogado e você vai fugir do flagrante. Quem conhece a área do direito sabe disso. Agora imagine que você está fugindo depois de ter matado o bandido na sua casa. Que pensamentos estariam passando na sua cabeça? Poxa, eu matei um humilhante, ele pode vir, a gangue dele pode vir depois vingar o seu sangue. Eu tinha uma reunião importante amanhã, estragou minha reunião. Eu deixei minha carteira aberta em cima da mesa com os documentos, com o celular lá em cima, e se alguém pegar, eu deixei a porta da casa aberta. Eu tenho que mudar daquele bairro.
São esses pensamentos que passaram em sua cabeça. Mas vamos mudar a ideia. Imagine que a tragédia não seja você atirando num bandido para legítima defesa. Imagine que a tragédia seja outra. Você está em sua casa e há uma coleção de armas que o seu avô deixou ali. E você está limpando uma das garruchas antigas e não viu que ela estava municiada. E sem querer ela disparou e matou a queima-roupa a sua filhinha de 3 anos. O que você faria? Você fugiria do flagrante? De maneira nenhuma. Ainda que o conselho jurídico seja o mesmo para ambos os casos, na segunda situação, não tem como fugir do flagrante. Não há espaço para se preocupar com carteira em cima da mesa, ou celular aberto, ou advogado, ou ser preso. Só tem um pensamento que machuca você naquela hora. Eu atingi alguém que eu amo. Qual a diferença do primeiro caso para o segundo, se em ambas as situações você matou alguém e pelo conselho jurídico deveria fugir do flagrante? É que no primeiro, eu tinha um compromisso com uma ideia. Se eu matar um bandido, tenho que fugir do flagrante. No segundo, eu tinha um compromisso com uma pessoa. Era a minha filhinha que eu matei. Quando você peca e tem um compromisso apenas com uma ideia, você fica preocupado com as consequências de ter sido apanhado em flagrante, com o que pode vir daquilo. Mas quando você ama Jesus, a sua dor é apenas uma. Eu feri alguém que eu amo. Entendeu? Vamos agora à Bíblia Sagrada. Vamos começar a estudar quem era Jesus. Será que Jesus era Deus? Ele era homem? Quem era Jesus de Nazaré? É interessante que o Evangelho de João deixa bem claro que Jesus era Deus. Ele era divino. O Evangelho de João começa dizendo assim, João capítulo 1, você pode ler aí na sua Bíblia, versículos 1 em diante. Posso ler para você? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos parar aqui. O que João está explicando de maneira muito clara é que Deus é plural em pessoa, porque tinha o Verbo e Deus. Deus estava aqui e o Verbo estava com ele, então eram 2 pessoas. Deus um ser pessoal e o Verbo outro ser pessoal. Mas o Verbo não estava apenas com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante que quando João escreveu isso para a igreja cristã que estava na Ásia Menor, especialmente na cidade de Éfeso, havia ali, entre o grupo de cristãos, alguns discípulos de João Batista que tinham ido para Éfeso desde a época do livro de Atos, e eles estavam na igreja, discípulos de João Batista, mas eles não entendiam bem a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. E eles eram discípulos de João Batista. Então, o discípulo amado, ao escrever o 4º evangelho, quer deixar bem claro que Jesus era Deus e diferenciá-lo de João Batista. Tanto é que quando ele vai falar de João Batista, no verso 6, ele fala, houve um homem enviado por Deus chamado João. No grego, esse houve, a palavra egeneto. Egeneto. Quando ele fala de Jesus, ele fala, no princípio era, enarre-en. Traduzindo isso ao pé da letra do grego para o português, é como se João falasse assim, ele estava antes de todas as coisas, nunca houve um tempo em que ele não houvesse sido. Ele é um constante ser. Agora João não, João passou a existir, egeneto, houve. João teve um começo no tempo, o Verbo não. O Verbo sempre existiu com o Pai. E esse Verbo não poderia ser uma criatura divina porque a vida estava nele. E de acordo com a Bíblia, a vida só existe em Deus. Por isso que quando Deus fala para vivermos nele, senão nós vamos morrer, é como se fosse a água falando com o peixe. Peixe, viva em mim, senão você vai morrer. Há muitas pessoas que não entendem isso. Há pessoas que leem na Bíblia e falam o seguinte, que Deus tirano é esse? Que ele fala o seguinte, ou vocês ficam comigo no paraíso ou vocês vão morrer. Perecer no fogo do inferno.
Isso é um Deus ciumento, parece esses maridos possessivos que falam com a mulher assim, se você não ficar comigo eu vou matar você. Não, não é isso. Quando Deus fala com seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, é como se a água falasse com um peixe, peixe, fique em mim, senão você vai morrer, porque fora de mim peixe não vive. Então a vida só existe em Deus. E já que esse verbo é dito como sendo aquele no qual a vida estava nele, então ele só podia ser divino. Aliás, o próprio texto diz, ele estava com Deus e ele era Deus. Tudo bem até aí? Só que, no verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós já começamos a ter um pequeno problema. Se Cristo é Deus, mas ele também é o unigênito do Pai, então significa que ele foi gerado depois do Pai? Quando a gente vai para João capítulo 3, versículo 16, diz aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que a palavra unigênito, monogenes, em grego, significa literalmente o primeiro gerado. Aí eu já começo a levantar alguma pergunta aqui para você. Se Jesus é Deus, mas é ao mesmo tempo filho de Deus, então não significa que ele foi gerado de Deus, principalmente dizendo a Bíblia que Deus enviou o seu filho unigênito, quer dizer, o único gerado. Então Jesus foi gerado. Se ele foi gerado, ele teve um começo. Se ele teve um começo, ele é um Deus de segunda categoria. Será? Vamos começar explicando isso aqui para você. A palavra monogenes significa único gerado, significa o único daquela espécie. Não significa que Jesus foi o primeiro ser gerado pelo Pai. Por exemplo, se você tem uma família de 3 irmãos, o mais velho é chamado de primogênito, porque ele foi o primeiro gerado, tá certo? Primogênito. Unigênito, o único gerado. Mas se fosse no sentido de o primeiro filho gerado, João deveria dizer que Deus enviou o seu filho monogenetos, o primeiro que foi nascido, mas ele chama de monogenes, quer dizer, o único da espécie. Jesus é único, não tem outro como ele. Aí você pode dizer, tudo bem, Rodrigo, Jesus é único, não tem outro como ele, mas fala que ele é filho de Deus. É verdade, ele é filho de Deus. Se eu sou filho do meu pai, é porque eu nasci do meu pai. Eu fui gerado de alguma maneira nele, ainda que eu seja filho único. Então Jesus foi gerado pelo pai, Jesus não é Deus. Como é que a gente explica isso? De fato, nós temos vários versos da Bíblia que parecem aludir a Jesus como Deus em pé de igualdade com o Pai. Eu vou apenas citar alguns para vocês aqui. Alguns nós vamos ler na Bíblia, outros eu vou citar. Ele falou para Tomé assim, para Filipe assim, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ora, para ele falar eu e o Pai somos um, ele está em pé de igualdade com o Pai. Certa feita com os judeus, ele afirmou o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá certo? Vamos dar a câmera aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é uma expressão técnica que no judaísmo referia-se a Deus, a ninguém outro senão Deus. Outro exemplo, quando a gente vai a Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler essa passagem para vocês aqui, que vai falar de Cristo ali. Olha como é que ele fala de Cristo. Ele fala assim, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando de Deus Pai, tá certo? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Então aqui João cumprimenta todo mundo da parte de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vou ler de novo, olha bem. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos.
o Espírito Santo, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, claro que aquele que era e que há de vir é Deus Pai. Só que quando vai falar de Jesus, olha como é que fala de Jesus. Quer ver? Olha aqui, quando vai falar de Jesus, verso 17. Ao vê-lo, está falando que João viu Jesus, caía aos pés como morto. Ele, porém, pôs a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno. Então Jesus aqui também ele se descreve como Deus Pai, aquele que era, porque ele fala aquele que vive, que esteve morto, era, vive e está vivo por todo sempre, o primeiro e o último. Olha que interessante, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Olha que interessante essa parte aqui, capítulo 1 de Apocalipse, verso 8. Olha Deus Pai falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí quando vai falar de Jesus, escreve pois as coisas que, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, a mesma linguagem de Deus Pai, Jesus também recebe. Jesus aceitou a adoração dos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos se prostraram, o adoraram. Os magos que vieram trazendo presentes, adoraram a Jesus. A Bíblia não permitiria adorar outros senão Deus, porque seria idolatria. Então, se eu pegar essa gama de versículos, eu tenho claramente que Jesus é Deus, ponto final.